Gente, Deus me livre, viu, Raul, da Atena. Toda vez que eu vejo ele, é com essa cara, né? Essa cara fechada, dá um sorriso, né? Acho que se o Datena sorrir, eu fico até um pouco assim me sentindo estranho. Datena é esperado na Rede TV nesta segunda-feira, dia 5 de maio, para assinar o contrato e comandar um novo programa vespertino Folha de São Paulo. Eu acredito que ele deve comandar um programa ali na faixa das 5 horas depois da Sônia Abrão. Agora, como é que vai ser essa programação, eu já não sei, porque o jornal Rede TV News. Bora dar uma olhada na Rede TV aqui na programação, porque aí dá pra gente ter mais ou menos uma noçãozinha. Eu vou onde você vai, eu sou sua maior fã. Eu quero só uma foto, paparazzi. Vamos lá, deixa eu pegar a programação do dia seguinte, dia 6. Dá uma olhadinha aqui na programação da. Vou dar uma olhada na programação da tarde toda, Watson. Começando aqui, né, com você na TV, que começa às 11h30, pega um pedacinho final da manhã, início da tarde, né? 11h30 até 1 hora. 1 hora igreja, 3 horas Sônia Abrão, 17 horas igreja, 18 horas Elas em Jogo, 18h10 Bola na Rede, indo até às 19h20 com Rede TV News. Vamos lá, temos algumas possibilidades. Talvez o da Atena pegando essa faixa aí do Você na TV até a Sônia Abrão, poderia ser interessante, né? Ou poderia ser depois da Sônia Abrão, na faixa das 5 horas até as 19h20 ou 18h10, não sabemos. Eu acho que se eu fosse a Rede TV, se eu colocaria o da Atena na faixa das 5 horas, né? Eu acho que o programa da Sônia Abrão, ele, quando dá mais ou menos umas 4h30, ele começa a cair, Watson, né? De conteúdo, fica um pouquinho chato. Talvez botando o da Atena ali das 4h30 até umas 7h30, né? Aí eles poderiam puxar a Sônia talvez para 2h30. Ou então deixar o da Atena ali das 5 até as 19h30 mesmo, 19h45. E o que você faria, fã, com Elas em Jogo e Bola na Rede? Primeiro, não precisa ter dois programas esportivos e um deles tem 10 minutos, né? Não precisa mesmo. Eu faria o seguinte, eu acabaria com Elas em Jogo, pegaria o Bola na Rede e botaria na faixa das 11h30, ali mais ou menos ali na faixa do Você na TV. Então a programação seria a seguinte: 11h30, Bola na Rede, 1 hora Igreja, 3 horas Sônia Abrão. Ah, pensando bem, pensando bem, eu acho que eu mudaria essa programação. 11h30, colocaria o Bola na Rede. 1 hora, colocaria a Igreja. 2 horas, TV Fama. 3 horas, Sônia Abrão. 5 horas, o da Atena, indo até as 19h30, entregando para o Rede TV News. Aí a igreja ficaria ali das 1 até as 2, né? Aí com o tempo, Watson, eles poderiam dar um jeito de chutar essa igreja, né? Enfim, o Watson foi querendo acabar com a igreja na TV. Ah, eu não suporto uma série Igreja na TV aberta. Igreja e Informecial. Informecial? O que é informecial? Informecial são essas propagandas. Sabe esses programas que passa de propaganda? Ai, Polishop, essas coisas que vende. Eu acho isso tudo uma besteira. Eu acho que a programação tem que ter programas, né? Televisão tem que ter programas. Se quer vender coisa, ou então quer falar de Deus, compra uma emissora aí, ó. Então, faz uma emissora, leva lá pro governo a aprovar e vende lá na sua emissora, faz o culto na sua emissora. Olha, vocês podem falar o que for do R.R. Soares, mas pelo menos ele foi inteligente de ter feito uma emissora própria. Claro que ele aparece na programação da Rede TV, da Band, né, Watson? Mas pelo menos ele tem uma emissora própria. Inclusive, eu acho incrível como a emissora própria do RR, Rede Vida, TV Aparecida e outros canais como Canção Nova e outros aí também, Rede Evangelizar, etc e tal, eles têm mais programação legal de você assistir do que a Rede TV e outras emissoras. Sabe? Porque não é somente igreja, tem, claro, que o conteúdo é evangélico, mas são vários programas na programação, né, Watson? Eu acho isso interessante. Agora, igreja por igreja em si, com informecial por si, eu não gosto não, eu sou totalmente contra. Prefiro que passe desenho do que passe informecial ou igreja. Tô de volta, gente, com mais notícias sobre Datena saindo do SBT, porque só fala disso hoje em dia. Datena saiu
E a gente sabe aí, né, que o Macedão da Chinelada pode substituí-lo de segunda a sexta. Mas e no sábado, que tá na hora, estreou agora em março, uma edição aos sábados, quem vai substituir? Inclusive, pouco se fala, tá, Watson, né, sobre esse negócio do tá na hora no sábado. O que esse BT vai botar ali pra tapar buraco, né? Vai botar mais um filme? Porque tá ocupando 1h45 do sábado. Ou será que vai ficar somente no sábado? Né? Não sei. Poderia ficar somente no sábado, né? Porque no sábado não tem nada, né? Poderia ficar pelo menos no sábado, né? Pra ter uma programação jornalística ali, né? Eu acho que no sábado dava pra ter, né, Vasco? Acho que os fãs das mexicanas não iam nem chiar. Dani Brandi, maravilhosa, assume neste sábado a apresentação do Tá Na Hora no lugar de Datena, que se despediu ontem do SBT. A jornalista segue no comando interino enquanto a emissora define o futuro do programa após a saída repentina do apresentador, Gabriel Varker. E aí, gente, o que vocês acham da Dani Brandi apresentando o Tá Na Hora da edição de sábado? Vocês gostam dela? Gostam? Acha que ela tá trabalhando demais, né? Porque a Diva tá fazendo SBT News manhã, porque o Darlison tá de férias, né? 15 dias. Tá fazendo o primeiro impacto local de 11 horas até 1h45. E agora também vai fazer o Tá Na Hora de sábado, né? Das 18 às 19h45. Enfim, né, Watson? Merece um aumento Dani Brandi. 3 programas, pô. 3 programas? Mas aí o Watson deve estar pensando, mas ela só apresenta o PI, né? O PI ela apresenta de forma única na programação, né? O programa que... Mas eu acho que ela vai mudar. Eu acho que o PI dessa faixa de 11 horas vai acabar, né? Essa edição local, porque vai vir o Bassi. Então acho que ela vai voltar para aquela edição lá de manhãzinha. Enfim. Quero saber de vocês, gente. O que vocês acham? Me contem aqui, tá, gente? Eu gosto muito da Dani Brandi. Ela merece, né, Watson, né? Um jornal dela e que não mexam no horário. Ela é maravilhosa. Aí, se o Watson me perguntar desses jornalistas das manhãs da SBT, fã, quem você gosta mais? Ah, eu gosto do Marcelo Casagrande, que faz o de madrugada, o SBT News. Acho ele maravilhoso. Acho até que ele é injustiçado, que as pessoas deveriam assistir esse jornal, Marcelo. Ele é muito bem feito. O problema é que ele é muito longo, mas ele é muito bem feito. O Darlison eu gosto também do Mineirinho. Dani Brandi eu gosto também. Eu só não curto muito o Marcão. Tenho nada contra ele, assim, né? Especificamente. Mas eu não curto muito, né? Mas também se quis jogar Marcão na madrugada, pra mim tanto faz, tanto fez. Não vou assistir mesmo. Mas desses aí o que eu não gosto muito é o Marcão. Mas não tenho nada contra ele em si, como pessoa. É porque eu não curto muito o trabalho dele. Mas eu acho que poderiam trazer aquele Felipe que tava fazendo o branquinho de óculos. Felipe alguma coisa. Eu me esqueci o nome dele. Ai, meu Deus, tá na ponta da língua. Era Felipe Malta, né? Poderiam trazer de volta. Se lembram que era o Felipe Malta, Darlison Dutra e a Dani Brandi? Poderiam trazer de volta o Felipe Malta, né? Poderiam trazer de volta. Eu ia adorar. Gente, só se fala de uma coisa na internet em relação ao SBT. Sobre o troféu imprensa e sobre a saída do Datena. Inclusive sobre o troféu imprensa, segura aí que já já tô de volta falando tudo sobre o troféu imprensa, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gravei que eu não publiquei porque eu tava esperando o troféu imprensa passar, tá? Para não dizer que eu eu gravei um vídeo, gente, né? Eu votando no troféu internet. Então vocês vão descobrir no que o fã votou no troféu internet. Ah, você votei, Watson, votei. Eu fui convidado para votar. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí vocês vão ver o que foi que o fã votou, tá? Se preparem. Se preparem aí que vocês vão descobrir. O vídeo é longo, foi uns 20 minutos só eu votando. A direção do SBT classificou como infantil a postura de Datena em sua saída da emissora. Ele fez insinuações públicas sobre deixar o canal, negociou com a Rede TV às escondidas e surpreendeu a todos com um clima de despedida no ar, sem sequer formalizar a demissão. Complicado, viu, gente? Muito complicado, né? É muito infantil realmente esse tipo de atitude, né? Realmente o Datena não agiu da melhor forma. Tudo bem que todos nós somos infantis em algum momento ou então em alguma atitude, né, Watson, né? Somos seres humanos, todos nós vamos errar, mas só que existe situações e situações, né? Ele sempre, a impressão que eu tinha é que ele sempre entrou no SBT só para meio que cumprir a tabela de ter trabalhado no SBT. De ter trabalhado também para meio que, de certa forma, talvez cumprir uma promessa que
ele queria, né, ali com o Silvio e tudo mais. Eu acho que. Inclusive, eu acho, Watson, que se o Datena tivesse realmente assinado com o SBT em agosto de 2020, que ele de fato assinou, só que depois rescindiu o contrato, eu acho que ele talvez durasse até um pouco mais na emissora, né? Porque era naquela época do Silvio. Tu acha, fã? Eu acho, Watson, que ele teria durado mais na época do Silvio. Até porque era o Silvio, né? E muita gente tinha medo do Silvio, né? E ele provavelmente, por respeito, talvez ele não saísse tão cedo, né? Talvez ele saísse só em 2024 para se candidatar, alguma coisa assim. Não sei, mas eu acho que o Datena ele ficaria mais tempo no SBT se fosse uns anos atrás. Mas eu realmente achei essa atitude dele reclamar, dizer que queria se aposentar, e dizer que queria sair do SBT, aí pode cortar meu programa, pode botar o Bassi no meu lugar. Ele falou, sabe, desfazendo do programa, se desfazendo da emissora. Eu achei uma falta de respeito, né? Isso daqui só foi pra coroar tudo. Enfim. Ai, 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 ai. Pode. É como diz aquela música da Olivia Rodrigo, né, Watson? Traidor. Traidor, né? Que é uma música dela que traduzindo fica traidor, né? Que nessa música Traidor, a Olivia Rodrigo fala uma coisa bem interessante. Ela fala, pode não ter tido traição, mas você ainda é um traidor. Essa música pode se enquadrar pro Datena, né? Pode não ter tido uma traição, mas ele é um traidor, né? Porque ele poderia ter tratado o SBT com mais respeito, né? Mas não, preferiu fazer pelas costas. Não deixa de não ter traição também, né? Reparando bem nisso que eu tô falando.